Diz assim para ela, a paz do Senhor Jesus. Agora diz assim para ela, graças a Deus, porque você conseguiu chegar até aqui. Amém, irmãos? Existem pessoas travando batalhas espirituais só para dobrar o joelho dentro de casa e não conseguem. Só para se arrumar e passar por essas portas para adorar o Senhor. Amém? Hoje eu estaria ministrando num outro lugar, mas aí o pastor Marlon disse que havia um lugar que o povo lá tinha compromisso com a verdade. Eu sentei lá no cantinho para a glória de Deus, pude me santificar que verdadeiramente aqui o povo prega a verdade. Amém? Infelizmente o povo aí fora está pregando Yves Saint Laurent, Land Rover, Jorge Armani, mas aqui o povo está pregando o evangelho autêntico, o evangelho da verdade. Gostaria de compartilhar com os irmãos o texto que se encontra no livro de Jó. Aleluia. O texto que se encontra no livro de Jó, eu vou ler para ser breve, amém? Porque a hora não nos espera. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 1, versículo 6. Num dia que os filhos de Deus vieram se apresentar perante ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste ele concede a ele toda a sua casa e tudo quanto tem, e a obra de suas mãos? Amém? Agora os irmãos abrem lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Aqui no livro de Jó, no capítulo 1, eu vou ser breve, tá, irmão? Aqui no livro de Jó, no capítulo 1, a gente vê uma acusação de Satanás referente à vida de Jó. E se nós aplicarmos isso para a nossa vida, a gente vai ver que não é diferente. O nosso adversário 24 horas nos acusa diante de Deus, querendo dizer que nós o adoramos pelo que Ele nos dá e não pelo que Ele é. Mas você tem que provar que é totalmente o contrário. Que o mesmo Deus que você adora quando a despensa está cheia, você adora na provação. Que o mesmo Deus que você adora quando você está alegre, é o mesmo Deus que você adora quando também está triste. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Semana passada, eu e o pastor Marlon, nós estávamos no monte orando ao Senhor, em prol dos evangelismo e tal. E aí, por mais que você não quer, você não tem um momento de particular com Deus, dependendo do que você ouvir, acaba tirando a tua ligação. Nós paramos aí um período, sentamos para descansar a subida do monte, demos início à nossa oração e sentamos novamente. Aí, irmãos, a nossa atenção foi tomada por um sujeito que iniciou a oração dele da seguinte maneira: Deus, estamos aqui para contemplar a tua presença paraclética. Ou seja, aquele sujeito falou tantas palavras difíceis, mas tantas palavras difíceis, porque se Deus fosse um ser humano, teria que pegar um dicionário para poder identificar o que ele estava falando. O que isso tem a ver com a questão da adoração? Automaticamente o Senhor me recordou de uma ilustração que eu tinha ouvido no início da minha caminhada. Certa vez uma senhora estava com a sua filha muito enferma. E ela já não tinha mais recursos, estava desesperada, porque do jeito que a sua filha se encontrava, provavelmente ia perder a sua vida. Então ela foi até o centro da cidade para buscar a ajuda de um médico. Só que quando ela chegou naquele lugar, o hospital estava com as portas fechadas. E ela voltou triste, cabisbaixa, porque ela não encontrou o remédio que ela tanto precisava, ou a ajuda do médico. E ela voltou no caminho, conversando com Deus. E quando ela olhou para o lado, ela se deparou com um templo muito grande, bonito, as pessoas muito bem vestidas. Ela falou, bom, já que eu não encontrei ajuda no hospital, eu vou pedir uma oração aqui.
será que vocês poderiam orar pela minha filha, porque ela parece que está em fase terminal, está muito enferma, vocês poderiam orar por ela? As pessoas olharam e tal, aí começaram a levantar a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no teus escabelos, ó Adonai. Aquela oração enfeitada, irmão, aquelas palavras difíceis, de difícil compreensão daquela senhora. Quando aquele pessoal acabou de orar, aquela senhora olhou e disse assim: será que agora eu posso orar? O pessoal, vendo a simplicidade dela no modo de vestir e de falar, falaram: não é necessário, não, mas eu quero. Aquela senhora agora dobra o seu joelho e fala assim: Deus, aqui é Maria, tudo bem com você? Que para mim as coisas não estão muito bem não, está entendendo, Deus? Deus, eu estou com um probleminha lá na minha casa, você está entendendo? E o pessoal indignado, olhando a maneira que ela estava falando com Deus. Deus, olha só, a minha filha está muito enferma, eu preciso muito de ajuda, eu fui lá na capital, o hospital estava fechado, eu passei aqui, a tua casa estava aberta, a solução que eu encontrei foi falar contigo, Deus. Deus, eu vou te pedir um favorzinho. O Senhor pega a estradinha de volta para Belo Horizonte, a ruazinha de barro, a última escada, a casa esquerda é a minha. O Senhor pode entrar direto que não tem cachorro não. Vou te contar um segredo. A chavezinha fica debaixo do tapete. O Senhor pega, abre a porta, entra, cura minha filha. Deus, só não esquece de deixar a chavezinha debaixo do tapete. Essa altura, o pessoal estava olhando para aquela senhora: como é que pode falar com Deus dessa maneira, se direcionar o Pai dessa forma? Ela se levantou, foi para sua casa. No caminho de casa, irmão, a filha dela veio ao encontro, pula no colo dela e as duas começam a se abraçar, ela começa a chorar. E ela pergunta para sua filha: minha filha, o que aconteceu? Ela: mãe, o moço todo vestido de branco entrou aqui dentro e mandou levantar e andar. E ele mandou eu dizer para a senhora que a chavezinha está debaixo do tapete. Moral da história: Deus não está preocupado se você vai pregar com base no evangelho sinótico, no antropomorfismo, se você vai falar com base na hermenêutica. Deus não está preocupado com a tua oratória, se você está com a bolsa do Luiz Vuitton, que é no Jorge Armani. Deus não está preocupado com a marca do teu carro, com a tua posição social. Deus não está preocupado com a vida que você, aleluia, no momento está vivendo. Ele está preocupado se neste momento há um verdadeiro adorador. Como foi falado nas oportunidades aqui, Deus quer salvar, mas para haver salvação tem que haver uma verdadeira adoração. Amém? Agradecer a oportunidade em nome de Jesus.